Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o Kisu 11, o FOF aí da Quilima, que segue o índice Suno 30. Vamos conversar um pouco sobre ele. Bate-papo, galera. Esse fundo é quase um fundo passivo, né? É um fundo que não tem muita coisa, muito trade, muito giro, até porque ele segue o índice. Claro, ele pode fazer algumas arbitragens no meio do caminho e tal, ele tem uma liberdade, mas é quase que um fundo passivo. Ele tá lá, tipo, temos um fundo passivo aqui e um fundo de gestão ativa aqui. Ele tá nesse meio de caminho aqui, trabalhando. Então, ao mesmo tempo que ele pode ir lá fazer uma arbitragem, girar numa emissão e tudo mais, ele tem que seguir o índice de fundos que são colocados para ele lá, o Suno 30. Então, ele tem esse comportamento. Tem gente que não gosta, tem gente que não gosta. Galera, por um lado, é bom, porque você tendo um índice definido, 30 fundos que ele pode seguir aí, esses fundos, vou mostrar para vocês, vamos começar falando do índice, para começar de trás para frente. Você tem um índice que tem critérios claros para serem colocados na questão de liquidez, questão que não pode ser um FOF, pode ser um nativo, e tem que ter um yield nos últimos 12 meses. Quando você tem aí um índice claro, que não tem margem para subjetividade, isso ajuda bastante no fundo a não comprar tranqueiras. Claro, ele vai comprar um outro fundo que a gente sabe que não é muito interessante, mas como é índice, não tem muito o que fazer. Então, tipo, tem o lado bom, tem o lado ruim. Eles poderiam fazer... Só que aí acontece. Eles poderiam até fazer um índice Suno 30 mais, né? Suno 30 mais. Aí tira as tranqueiras do Suno 30, mas, enfim. Não é bem a proposta. A proposta é seguir esse índice. A Suno criou esse índice com uma pegada para, tipo, melhorar o IFIX. A gente sabe, falando em IFIX, né? O IFIX hoje, pelo menos na minha visão, ele tem que ser... tem que passar por uma revisão. A B3 tem que fazer uma revisão no IFIX, ou tem que se criar novos índices, né? A gente tem aqueles dois fundos do Banco Inter, né? Um de papel de tijolo, mas, cara, não é algo... assim, não é oficial, ele é passivão, então ele roda uns prejuízos que não precisava rodar, enfim. Precisa ter um índice, tipo, igual a Suno fez o Suno 30, tinha que ter lá o Suno tijolo e o Suno papel. Depois eu vou até dar essa ideia para eles aí. Pra gente poder ter, de fato, um índice aí pra gente seguir. Porque o IFIX ele já tá ficando até distorcido, daqui a pouco o IFIX só vai ter fundo de papel, continuar do jeito que tá indo, né? Enfim. Dados gerais estão aqui no canto. Eu marquei a taxa de administração, que é uma taxa pequenininha, né? Até porque ele é praticamente um fundo passivo. A taxa está bem em linha com o fundo passivo. Fundo passivo a gente vê as taxas variando de 0,30 até 0,50, 60 e tal. Ele pagou 10 centavinhos, não é recorrente e não vai continuar pagando isso nos próximos semestres. Já deixa isso claro, nos próximos meses. Isso aqui foi final de semestre. De toda forma, deu um yield de 15,73, um yield muito bom. São 66 mil cotistas, bastante gente. Esse fundo no início, pessoal, tava um hype em cima dele, um hype maluco. Você pensar que esse fundo foi negociado a quase 15 reais. Quase 15 reais. Loucura, loucura total. De toda forma, hoje ele já tá num preço mais adequado à realidade. Tá aí, sendo negociado abaixo do VP. Imagina quem comprou a 150 reais, hein? Deve estar, cara, você que assistiu esse vídeo, comenta aí, sem vergonha. Comente aí. Comprei a 140 reais, fiz cagada e agora que eu tô aqui assistindo o canal eu sei como é que eu vou tocar meus investimentos. Comprei sem ver, comprei por indicação de fulano ou de ciclano. Comenta aí pra gente saber, pra gente ver, porque se a cota chegou em 140 e tantos reais é porque teve procura, teve um hype muito grande. Foi totalmente puramente hype. Paciência, né? Enfim. Agora, ele sendo negociado nesse valor que não tá tão barato, assim, ele está barato, tá abaixo patrimonial, mas se vocês pegaram os FOFs, o último estudo que eu fiz disso, eu ia até publicar, mas acabei que não publiquei, o valor médio dos FOFs estava em 0,8 aí de PVP. Todos deram uma subidinha, mas estava em 0,8, então é uma baliza aí para você ver se o FOF, como é que tá, se tá caro, se tá barato, como é que tá com a média do mercado. Ele começa a falar de desempenho, o padrão de todo relatório, né? Recessão, guerra, risco fiscal, inflação e Selic. Basicamente é o que todo mundo está falando, todo mundo repete o mesmo texto o mesmo assunto, né? De formas diferentes.
Eu já comentei bastante, não vou ficar marretando demais esses assuntos, que acaba que fica até chato, mas, de toda forma, a gente vê aí os fundos de CRI se beneficiando e a grande maioria dos setores do IFIX estão muito caindo, menos fundo de CRI. No caso, ele traz aqui, né, que renda urbana ainda ficou, ainda se segurou. Renda urbana não tem tanto fundo assim, né? E a gente tem, por exemplo, o TRXF e o HGRU, que são os dois grandes players aí, que estão conseguindo se segurar bem. A HGRU já está chegando quase em R$ 120, o TRXF está ali se segurando no 100 e tal. Então vamos acompanhando aí. Eu falo isso porque a gente tem, por exemplo, logística, lajes, shoppings, tudo negociado abaixo do VP. E esse setor ainda não está abaixo do VP, está se segurando bem. Então vamos acompanhar. Um fundo muito bem alocado, sem nenhum comentário. Ele tem um caixa, mas está tranquilo. 10 centavinhos aí que ele pagou, questão de lucro represado durante o semestre. E ainda assim ele tem um lucro que são de semestres anteriores para distribuir para os cotistas quando ele achar interessante. Porém, ele não traz nenhuma informação de quanto que é. Poderia colocar, né, X centavos acumulados aí. De toda forma, aqui o gráfico a gente consegue ver, olha o que aconteceu com esse fundo, olha onde é que ele foi. Ele foi lá para cima, aí ele fez uma oferta de 4 vezes o tamanho dele. Aí a cota deu aquela afundada gigante, aí voltou, aí subiu, aí teve a conversão, aí puf, aí afundou. Depois da conversão foi embora. Também eu achei, assim, minha visão, que eles deram uma exagerada aqui. Foi poderia ter segurado um pouquinho, feito uma oferta 2 vezes, não sei. Enfim, caiu muito forte depois da oferta, né? Muita gente entrou só para flipar. E aí deu no que deu, né? Agora a gente vê a cota aqui onde é que tá, mas se pensar que já teve lá em R$ 15, em 14, R$ 15, que loucura. 66 mil cotistas, 337 milhões de reais. Liquidez bem boa, né? Esses base 10 geralmente tem uma liquidez bem interessante. Ele comenta também o número de cotistas vem crescendo, eu vou mostrar aqui para vocês. Olha lá, cresceu bem. E se pensar o fundo em menos de 2 anos, olha como é que ele cresceu de forma assim, explosiva. Absurdo o crescimento desse fundo. Sinceramente, é absurdo. E aqui a alocação. Os fundos que ele tem seguem o índice, né? Então acaba que ele não consegue fugir muito disso. O índice muda, ele tem que mudar. Só que a grande vantagem dele para um FOF de índice puro é que ele não precisa mudar de imediato, ele tem um tempo aí para se adequar, então ele consegue não ter que, tipo, por exemplo, o que acontece no fundo Inter? Muda o índice, ele pega, no dia seguinte ele abre o home broker, né, e dá, pum, vende tudo, e se dane prejuízo, tal, ó, tá nem aí. E já nesse cara não, ele consegue trabalhar e vendendo devagarinho e tal, tipo, ir ajeitando a casa para não dar essa porrada negativa no fundo. De toda forma, a gente vê as posições aqui. Tem uma outra posição que a gente chama, que são as tranqueiras que a gente fala, né? Que são fundos que nem precisariam estar aqui, mas como é índice, ele tem que estar. RBVA, BBPO, Green Towers. E olha que o Green Towers ele tá aqui, é engraçado, porque ele é um monoativo. Mas o pessoal da Suno deve ter entendido que ele, se não me engano, são 2 torres e tal, mas de toda forma é um monoativo, monoinquilino e tal. A gente vê aí, principalmente esses 3 fundos que eu comentei com vocês. Tem outros aí vai muito do gosto do cliente, digamos, né? Eu só vou marcar todos os fundos aqui que eu não gosto. Você já deve ter até uma ideia de mais ou menos o que eu vou marcar. Mas de toda forma, são bons fundos, liquidez boa e tal. O bom do índice é que o gestor ele não foge, ele não consegue, por exemplo, a Quilima tem um fundo de CRI deles. Vocês estão vendo esse fundo de CRI aqui no meio? Ele ancorando, igual acontece em outros fundos imobiliários, né? Que o FOF da casa ancora outras emissões de fundos da casa. Não, isso não acontece. Então tem essa grande vantagem. Essa vantagem é gigantesca, essa vantagem. E eu espero que eu consiga aqui mudar o mercado na direção do fundo. Não, a gente dos FOFs, né, principalmente, não ter fundo da casa dentro deles. Eu não gosto disso, já comentei, para mim não pode fundo da casa né, vamos botar nome aos bois, o Kisu ancorar a oferta do outro lá, acho que é Kivo o ticker, não lembro, mas enfim, o Kisu não pode bancar a oferta do coleguinha da própria gestora, não pode nem ter comunicação entre eles, não pode ter nada, porque
Cara, qual é o compliance que tem aí? Será que quando um fundo, um FOF de uma gestora ancora um fundo da própria gestora, será que ele está colocando os interesses da gestora ou dos cotistas na mesa? E aí, o que vocês acham? Eu acho que é o interesse da gestora, não é o interesse dos cotistas. Claro, não tô falando que todo fundo que faz isso, tá fazendo um mau negócio, comprou tranqueiro e tal. Não, mas não é aquele alinhamento assim. Pô, beleza, quer fazer isso, quer comprar, ó, o fundo A, o fundo FOF da casa A, quer comprar o fundo de logística da casa A. Pô, sei lá, que chamasse uma assembleia de conflito de interesses e tal, enfim. O ideal é que nem acontecesse, mas como acontece, às vezes apresentar aí para o seu cotista qual que é o plano. Porque também nessa vertente, indo nesse caminho, nessa direção, tem o seguinte, às vezes também você vai ter um FOF da casa que vai ter vai ver os outros produtos da casa, por exemplo, você tem o Kisu, vê lá o Kivo 11 sendo negociado a 0,7 do VP. Cara, aí não tem por que não comprar, mas não é isso que acontece, galera. Sabe o que acontece? Acontece o seguinte, igual aconteceu com DEVA, DVFF, o padrão, vem a emissão, o fundo banca a emissão, o fundo começa a negociar e começa a cair, 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 e aí o fundo que ancorou fica preso, não consegue sair, e ao mesmo tempo, se ele não tivesse colocado dinheiro dessa forma, às vezes ele poderia chegar e comprar no secundário mais barato, enfim, isso assim, dá muita discussão desse assunto, por isso que eu falo. Nem deveria ter negócio. Pronto. Evita problema. Evita dor de cabeça. Ou então colocar uma trava no regulamento. O FOF só vai poder comprar fundos da casa se esses fundos estiverem sendo negociados abaixo de 0,9 do PVP. Ponto. Pronto. Resolvido. Só vai comprar barato. E aí, comprando barato, o cotista não se ferra na história de ficar aí ancorando produtos alheios sem... que às vezes não vai ter aquele alinhamento com o seu cotista. Já comentei bastante disso, né? Setor aqui, a gente vê, está bem alocado em papel, 37%, seguindo aí o índice, dentro dos universos de FOFs, aí, ele está bem em linha com todo mundo e ele tem um pouquinho em renda fixa. Aqui no final ele explica lá um pouco do Suno 30 e aqui ele mostra como que ele pode fugir do índice fazendo aí arbitragens e tal, e com isso olha o ganho que ele conseguiu acima do índice, ele conseguiu se destacar do índice com movimentações que a gestora pode fazer, diferente de um fundo passivo que vai seguir um índice. Onde é que o índice, se fosse o índice for pro buraco, ele vai atrás do buraco. Já nesse cara não, ele consegue fazer uma arbitragem aqui, outra ali, então ele consegue um ganho a mais. Os rendimentos, que bem provável que no próximo mês volte para o patamar de 7 centavinhos, né, o que ele já vinha pagando. DRE dele, o grosso está vindo de dividendos, então ele não está dependendo de giro, o que é bom. Até o que ele girou no prejuízo, girou no semestre, foi 1 milhão de prejuízo fazendo um giro aí de posições seguindo o índice, né? Então é bem delicada essa questão, o índice tem esse problema, né? E é isso, aqui no final ele explica o que eu expliquei, que eu mudei a ordem do vídeo pra gente comentar. E no mais, galera, fica aí o vídeo, espero que vocês tenham gostado. É um FOF que teve um hype muito grande, hoje tá lá paradão. Pode ser que na hora que o mercado virar, que o hype volte, não sei, acho difícil. O hype foi muito marketing em cima desse produto. Enfim, vamos aguardar. Qualquer novidade, traga aí pra vocês, beleza? Valeu, até a próxima, fui!